armas. Pois é, nossos caros ouvintes, como nós tínhamos falado na semana passada, o tarifaço do Donald Trump saiu. E dentro disso, sua política alcançou mais ou menos 100 países, dos quais a China e o bloco da União Europeia foram os mais alcançados, vamos colocar assim, né? A China teve uma tarifa dentro dos seus produtos de 24%, enquanto a União Europeia ficou com 20% de tarifas. Já o Brasil, com a tarifa mínima, como o seu governo falou, ficou com um percentual de 10%. Para além disso, Hudson, qual foram as impressões do tarifaço proclamado na última quarta-feira por Donald Trump? As impressões internacionais ainda está um pouco nebuloso, as pessoas ainda não sabem como vão agir frente a essas tarifas. O que se sabe é que o Donald Trump ele não está tendo muito apoio político dentro do próprio Estados Unidos. Inclusive, alguns bilionários foram contra essa política das tarifas porque eles estão perdendo muito dinheiro, está havendo muito prejuízo. Um desses bilionários é o Elon Musk, que é o dono da Tesla, que chegou a postar no seu Twitter que a política promovida por Peter Navarro, que é o economista dos Estados Unidos que orientou esse programa, é uma política burra, segundo ele, porque é uma política que impede o livre comércio. E ele claramente é contra isso, já que ele tem negócios e muito negócios na China. 30%, cerca de 30% a 40% do mercado da Tesla está na China. Então ele está perdendo muito dinheiro com essas tarifas. Para além disso, nós tivemos também no cenário internacional, Hudson, a China. Como a gente sabe, a China é um país que já, um Estado-nação que já está aí há séculos e convém algumas intrigas com seus vizinhos, como o Japão e a Coreia do Sul, históricas. E hoje, a China se juntou juntamente com a Coreia do Sul e com o Japão para responderem às tarifas propostas dos Estados Unidos. Não apenas isso, como tanto o Japão quanto a Coreia do Sul se colocaram dispostos a voltarem a exportar os chips de semicondutores à China. Os chips de semicondutores é basicamente a tecnologia dos grandes maquinários de hoje em dia. Então você percebe que há uma rearticulação dentro do cenário internacional e dos blocos econômicos dentro dos países. Mas além disso, Hudson, quais foram as consequências desse tarifaço? A consequência a priori assim, que a gente consegue já demonstrar no primeiro passo é a queda da Bolsa de Valores. Houve uma queda percentual e também a queda percentual nas ações das empresas norte-americanas de tecnologia. Por quê? Porque a área de tecnologia é altamente influenciável pela China. Como o Pedro citou, a China é a principal produtora de semicondutores, de chips, de todo o aparelho ali que vai dentro de notebook, dos eletrônicos. A maioria deles é a China que produz. Então, esse setor da área de tecnologia, tanto a empresa Meta, que é dona do Facebook, tanto a Netflix, o Google, a Microsoft, todas elas, após o anunciamento das tarifas de Trump, apresentaram na Bolsa queda de 2% a 5%, variando de empresa para empresa. Então, é algo que a gente ainda está vendo o que vai acontecer, como é que vai ficar, mas essas são as primeiras impressões que já está sendo passada para nós. No entanto, hoje já se fala de uma guerra tarifária, uma guerra comercial que, acredito eu, se as coisas não ficarem mais tranquilas, pode se tornar numa guerra armada. Mais uma, né? Porque nós já temos aí a guerra na Ucrânia, junto com a Rússia, a guerra no Oriente Médio, que parece uma guerra eterna, e tem um risco aí de mais uma guerra. Sim, e é interessante essa questão da guerra comercial, porque você vê que é o verdadeiro toma lá da cá, né? Porque em fevereiro, por exemplo, o Trump, assim que ele ganha o cargo e anuncia a sua presidência, assim que ele chega no cargo, ele já bota 10% de imposto para a China, isso em fevereiro. Depois desses 10%, passou um pouquinho, umas 3 semanas,
Ele falou, 10% não, vamos aumentar para 20%. Beleza. Aí no dia 2 de abril, que foi perto do dia do episódio que nós gravamos anterior, que ele já tinha anunciado que iria aumentar, mas ainda não tinha aumentado, no dia 2 de abril ele anunciou que ia aumentar para 34%, que é a tabela agora que ele apresentou para nós. A China, como forma de retaliação a essas taxas, taxou também os produtos americanos em 34%. O que o Donald Trump fez nessa madrugada de agora? Taxou mais 50% os produtos chineses. Ou seja, já tinha taxado 10%, depois foi para 20%, depois 34%. E agora mais 50%. Se a gente for somar, se for uma taxa acumulativa, porque ele não deixou claro como é que ele vai fazer, mas se a gente for somar, os produtos chineses vão chegar a ter taxa de cerca de 104%. Aí eu me pergunto, ele vai conseguir sustentar essa manobra econômica mundial? Ele vai conseguir sustentar isso? Pois é, vamos ter que ver nos próximos notícias da semana como que essa situação vai ficar, não é mesmo?